Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar teus olhos e orar junto comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos diante de Ti, buscando a Tua presença. Nós reconhecemos perante Ti que essa busca não provém de nós, porque nós somos pecadores e o pecado nos afasta de Ti. E nós te louvamos porque o Teu Santo Espírito que habita em nós é que nos conduz à Tua presença. Que Ele não saia de nós, mas que Ele venha superabundar em nosso ser, para assim nós sermos motivo de alegria para o Senhor. Perdoa para os nossos pecados. Fica conosco, nos dá o Teu entendimento, nos dá a Tua sabedoria. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é Tal Como É. E aí fica logo um questionamento. Do que será que vai falar hoje a meditação? Fica comigo até o fim, tá bom? Não sai do vídeo, permanece até o fim, que hoje nós vamos descobrir qual é a bênção de Deus para o dia de hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Interessante desse texto, porque se a gente voltar um capítulo atrás, a gente vai perceber que no capítulo 1 já foi narrada a criação dos céus e da terra. Só que aqui no capítulo 2 ele começa uma nova narração. Alguns críticos da Bíblia falam que o livro de Gênesis foi escrito por duas pessoas. Nós não cremos dessa forma. Nós, cristãos, cremos que o livro de Gênesis foi escrito por apenas um autor chamado Moisés, e que aqui não houve nenhuma confusão. No princípio, os rabinos judeus, eles não compreendiam bem esse texto, porque se você não percebeu, a origem, como é descrita aqui no versículo 4, é diferente da origem descrita no capítulo 1, verso 1. No capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto, esse é o versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui no versículo 4 do capítulo 2, aqui no finalzinho, fala assim: o Senhor Deus fez a terra e os céus, ou seja, uma ordem inversa. E isso gerou muito burburinho. Eles discutiram muito a respeito disso, não compreendiam por que tinha invertido a ordem. E depois de muita discussão, eles chegaram a uma conclusão. Eles, olha, não importa a ordem. O que importa é que Deus foi o responsável por criar todas as coisas. Mas sabe, existe ainda um detalhe que a meditação trouxe e compartilhou com a gente, que eu quero compartilhar com você, que também é muito importante. No capítulo 1, a gente vê uma narração de uma criação de maneira macro. O que é isso, Davi? É de maneira bem abrangente, né? Dando espaço para todos os detalhes contemplados na criação. Ou seja, você no capítulo 1 vai ver a criação dos astros, da divisão das águas, da divisão das árvores, dos frutos, dos animais, até chegar no ser humano. Já no capítulo 2, não é narrado isso. A gente vê, de certo modo, uma criação micro, ou seja, mais focada, mais detalhista. No capítulo 2 é narrada apenas a criação do homem e da mulher. Como foi feito todo o processo, como se deu cada momento. Ou seja, daqui desse ponto, a gente já percebe como se fossem duas revelações a respeito do mesmo Deus. A primeira revelação, no capítulo 1, apresenta um Deus todo-poderoso, que cria todas as coisas por meio do seu falar. Isso é maravilhoso. Já no capítulo 2, apresenta um Deus que bota a mão na massa, de maneira pessoal, de maneira detalhista, amorosa. Ele molda todos os detalhes, todos os traços, demonstrando ali o seu amor, o seu zelo pelas coisas criadas. Davi, então no caso, no capítulo 1, ele não demonstrou essas coisas? Sim, ele demonstrou. Mas no capítulo 2 é como se desse um foco a uma característica peculiar de Deus. E esse é o ponto interessante da meditação de hoje. Porque Deus, ele, de fato, ele tem essas duas revelações a respeito dele, né?
Ao mesmo tempo que Ele é um Deus todo-poderoso, santo, bendito, Ele é também um Deus pessoal, um Deus amoroso, um Deus que quer se relacionar comigo, com você. Não sei se você viu a meditação de ontem, mas a meditação de ontem falou sobre isso. O quanto Deus deseja se relacionar com cada um de nós. Ele é esse Deus, pessoal, que quer demonstrar, quer estar presente na nossa vida de maneira pessoal, mas não esquecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra por meio do seu falar. Nos dias de hoje, a gente tem a impressão que tem sido difundido muito essa questão do Deus pessoal. E é esquecido essa outra realidade, essa outra face que Ele tem. E por conta disso, meio que Deus perde a sua relevância como todo-poderoso Deus, o Deus que deve ser temido, o Deus que deve ser levado a sério. Muitas vezes na nossa roda de amigos, a gente tem alguns amigos que a gente não leva a sério. E por conta dessa falsa intimidade, porque isso não é uma boa intimidade, a gente, de certo modo, trata da maneira errada. E é esse ponto que a meditação quer chamar a nossa atenção. Como você tem tratado a Deus? Você trata Ele só como um amigo? Como uma pessoa que você pode fazer o que quiser? Que não tem problema? Que Ele tem o dever de entender todos os seus caprichos? Ou você trata a Deus como de fato Ele é? Deus. Eu quero encerrar esse momento da meditação fazendo a seguinte reflexão. Deus, Ele quer que você o conheça das duas formas. De maneira equilibrada, sem a balança pender demais para um lado ou para o outro. Da mesma forma que Ele quer ser respeitado por ser quem Ele é, Ele também quer ser amado por quem Ele é. Que hoje eu e você possamos meditar e refletir nisso. Como nós temos tratado o nosso Deus. Como nós temos visto o nosso Deus. Porque, ao mesmo tempo, como eu falei, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele também é aquele que deseja se relacionar de forma íntima e pessoal com cada um de nós. Chegamos ao fim do nosso momento com Deus. Que você possa ter um dia abençoado na presença de Deus. Papai do céu lhe proteja de todo o mal, derrame poderosas e ricas bênçãos na tua vida, tá bom? Fica com Deus e não se esquece, amanhã estaremos aqui novamente para juntos termos mais uma vez o nosso momento com Deus. Até a próxima aí, tchau, tchau.